Fala galera, conversar com vocês hoje sobre o índice Bovespa atingindo as máximas, né? Quase em 125 mil pontos, com 124.854 pontos fechados no semanal. É um valor, né, bem elevado, se comparado, né, um período anterior. Se a gente pegar o período de um ano, a gente vai ver que o índice em si já teve uma alta de 13%. E aí fica, né, o questionamento. Será que o índice vai subir mais? Será que ele vai cair? Qual que será, né, a perspectiva para o futuro? Bom, então, o índice Bovespa, né, ele reúne as principais empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil, só que ele é um índice um pouco distorcido. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Se a gente vê, né, a composição do índice, a gente vai ver que esse índice tem a alta participação de algumas poucas empresas. Por exemplo, a Vale, com a participação de 15%, a Petrobras. Aí a gente tem que avaliar sobre duas óticas. Ela tem dois pesos no IPOV. Então ela tem um peso da ação com 7,6%, que seria a ação preferencial, e 4,6% com a ação ordinária. Então isso aqui já acontece uma certa distorção, porque ela tem praticamente 12% de participação e não apenas esses 7%. Depois a gente vai vendo os grandes bancos, né? Algumas empresas estatais, e aí a gente vai começando a diminuir a participação no índice, né? Mas é muito importante a gente entender isso, que algumas empresas elas têm uma certa duplicação, né, de representatividade no índice de acordo com seus diferentes papéis, e isso faz uma diferença muito grande no valor que a gente vê em questão de pontuação. Por exemplo, quando o petróleo vai bem, a Petrobras, né, ela aumenta sua cotação, aumenta, né, seus resultados, então ela tem dois pesos, então isso vai significar uma resposta importante no índice. Eu separei algumas ações aqui só para a gente ver, né, esse cenário. Então, se a gente pegar aqui, no caso, a Petrobras, nesse mesmo intervalo de um ano, a gente vai ver a diferença, né, de cotação que ela teve no período, muito por conta, né, dos dividendos, muito por conta também dos níveis, né, do petróleo Brent. Mas a gente consegue ver que ela teve uma alta de quase 100%, se a gente considerar apenas a cotação. Se a gente considerar a cotação mais os dividendos, essa alta superou 100%. Então, isso explica, né, em grande parte, por que o índice vem subindo dessa forma, né? Um aumento de 100% numa ação que tem a representatividade, né, de cerca de 12%, vai fazer uma diferença bem significativa no índice. Aqui no caso, um grande banco, né, que seria o Itaú. O Itaú, no intervalo de um ano, também teve uma alta, né, dentre os bancos. É aquele que, junto com o Banco do Brasil, vem se sobressaindo, uma alta de 18%, sem considerar dividendos. É um banco, né, que não sofreu tanto com a questão da Americanas como outros pares sofreram e vem reportando resultados sólidos. Então também é outro banco que teve, né, uma alta, e no índice ele representa praticamente 6,7%. E a Vale, né, que aí seria um exemplo de uma empresa que nesse intervalo teve uma certa redução, mas se a gente pegar, né, nominalmente os valores, a gente vai ver que essa redução foi de 3%. Então, ou seja, totalmente compensada por aquelas altas daquelas outras empresas que eu mostrei anteriormente. Então a gente fica na dúvida, né? É um momento de comprar, é um momento de esperar, é um momento de vender. É lógico que a gente sabe que o mercado ele sobe e ele desce. Se a gente pegar esse intervalo de um ano, a gente vai ver que não é uma trajetória linear, uma trajetória com momentos de baixa, né, até abaixo dos 100 mil pontos, e momentos de alta. É lógico que a gente tem que pesar aquelas empresas no índice, elas vão representar muito esse valor, então não é um valor que a gente pode usar como base 100%, né?
O ideal seria a gente fazer um valuation de cada empresa separadamente, para a gente avaliar qual que é uma oportunidade e qual que não é uma oportunidade. Porque se a gente for pegar o índice em si, a gente vai ver isso, né? Momentos de euforia, o mercado a 130 mil pontos, momentos, né, de baixa, com o mercado abaixo de 100 mil pontos, momentos, né, mais extremos, aqui no caso, né, do Covid, com uma baixa muito, né, generalizada, né, não poupando praticamente nenhum papel, e depois seguida de momentos de alta, né, então a gente vai migrando, uma alta para uma baixa, e a gente está num momento, né, de um governo que algumas propostas, né, vêm sendo colocadas, principalmente na parte tributária, só que tem o problema da arrecadação. Esse ano a arrecadação ela, né, já vai ser inferior ao ano passado, enquanto que as despesas elas seguem aumentando a um ritmo mais acelerado. Então a gente, né, se a gente for pensar no médio prazo, a gente vai ter um cenário desafiador, né? Eu vejo que a bolsa ela ainda tem algumas oportunidades, mas isso não implica que ela vai continuar subindo de uma forma linear, porque não é essa característica que ela apresenta. Então a gente vai ainda ter, né, momentos de baixa, momentos de mais pessimismo. O momento atual é de um maior otimismo, só que aí leva a gente a ter um cuidado maior na hora de fazer, né, as nossas aquisições para carteira, porque quando a gente está no alto, a chance de cair é maior. Quando a gente está em momentos de baixa, a chance de subir é também maior. Só que a gente tem que pensar que as empresas elas se comportam de forma diferente ao longo do tempo, ao longo dos resultados. Algumas são muito expostas a commodities, então isso aí influencia. Outras não são, outras têm a ver mais com a operação. Tem aquelas que são de varejo, então vai depender da atividade econômica do país. Então a gente tem que avaliar caso a caso para ver se realmente compensa ou não compensa aumentar a posição em um ativo ou em outro, né? Então eu acho que é um momento de ter cautela, né? Não significa que a gente chegou num momento de venda, não acho. Acho que ainda tem espaço para crescer, né? No médio e longo prazo. Só que esse crescimento, a gente tem que entender que o nosso crescimento, né, da nossa carteira pessoal, ele não vai refletir o índice, né? A menos que a gente o copie. Então a gente tem que tentar, né, seguir com uma carteira bem balanceada, bem equilibrada, colocar bons ativos, né, fazer uma análise completa antes de entrar num papel ou de aumentar uma posição, para que a gente possa cair menos quando o índice cair e subir mais quando o índice subir. Então, eu acho que o importante é isso, é a gente não ficar muito nesses extremos e entender que o índice ele é composto, né, majoritariamente por poucas empresas. Essas empresas têm uma participação bem relevante, então o valor do índice vai refletir o valor dessas empresas. E a nossa carteira a gente tem que fazer de uma forma com que a gente consiga, né, ter uma volatilidade um pouco menor do que o Ibovespa, para que a gente consiga, né, construir nosso patrimônio e crescer ao longo do tempo. Então seria isso, galera. Agradeço a vocês e até a próxima.